Livro do profeta Isaías, capítulo 53, apenas o versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Palavra de Deus. Essa mesma palavra de Isaías vai dizer que todos os homens andaram, e muitos ainda andam, infelizmente, desgarrados como ovelhas. Essa mesma palavra vai dizer que esses que andavam desgarrados como ovelhas, cada um deles caminhava pelos seus próprios caminhos, ou se desviava pelos seus próprios caminhos. Mas diz essa mesma palavra, e essa palavra é o verso 6, ainda diz essa mesma palavra que o Senhor Deus fez cair sobre ele, sobre o Messias, sobre o Jesus, sobre o Cristo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí vai dizer o verso 7 que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro que é levado ao matadouro, como ovelha perante os seus tosquiadores, diz a palavra de Deus, ele não abriu a sua boca. Antes se entregou por amor de todos nós. O capítulo 53 do livro de Isaías fala a respeito do servo com S maiúsculo. O mesmo pregado lá dentro do capítulo 42, o servo do Senhor. E diz a palavra de Deus por meio das palavras proféticas, messiânicas do profeta Isaías, que esse servo de Deus seria, assim como foi, e infelizmente assim também como continua sendo, desprezado por esse mundo, desprezado pelas pessoas, desprezado pelos homens. Não à toa ainda que dentro do verso 3, Isaías vai dizer que ele era o mais indigno de todos os homens. Isaías vai dizer que o Messias seria homem de dores, homem provado no trabalho, homem esse de quem todos os homens, o mundo, esconderia o rosto, não fazendo inclusive caso dele, ou fazendo pouco caso dele. Mas glória a Deus que essa mesma palavra também vai dizer por meio das palavras do profeta Isaías, que verdadeiramente ele, o Messias, o Jesus, o Cristo, tomaria, assim como tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levando-as sobre si, e que todos nós o teríamos como aflito de Deus, porém o aflito de Deus que veio para nos salvar. E aí então a gente chega no verso 5, que é o verso chave que eu li nessa manhã. Queridos, mais do que palavras, Jesus entregou-se na cruz por cada um de nós. Ele sofreu, Jesus foi humilhado, ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar, ele morreu no nosso lugar. Ele levou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Rodrigo, eu sei de tudo isso, mas é justamente aquilo que a gente sabe que a gente mais tem a facilidade de se esquecer. É justamente aquilo que a gente mais sabe que a gente tem a maior facilidade de negligenciar. Não à toa que a palavra de Deus diz, não é palavra minha não, é palavra de Deus. Não à toa que a palavra de Deus diz que é necessário trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E Cristo é a esperança viva para a sua vida nessa manhã, nesse dia.
Então a palavra de Deus nos traz essa exortação da parte de Deus. Ele levou sobre si, sim, as nossas dores. Ele levou sobre si, sim, as nossas transgressões. E aí, ao carregar as nossas dores, ao carregar as nossas transgressões sobre o peso daquela cruz, a aparente derrota por meio da morte que ele sofreu na cruz, glória a Deus, aleluia, converteu-se numa grande vitória. E essa grande vitória conquistada por Cristo na cruz, inclusive vitória sobre o inferno, fez e faz com que você esteja de pé aqui nessa manhã. Fez e faz com que você seja e esteja aqui presente nessa manhã. E glória a Deus também, porque apesar da sua morte na cruz, no terceiro dia, diz a palavra de Deus, e eu creio com toda a força do meu coração, com toda a certeza, de que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E quando ele ressuscita, a mensagem que fica é: a morte não pôde detê-lo, aleluia. O diabo perdeu, glória a Deus. O inferno estremeceu. Tudo isso para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E essa entrega, essa morte, essa ressurreição, essa vitória na cruz, trouxe libertação da escravidão do pecado sobre a vida do homem. Não à toa que Paulo, ao escrever aos Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo diz que não há condenação para aqueles que estão, existe uma condição, em Cristo Jesus. A pergunta que fica nessa manhã, à luz das palavras de Isaías dentro do capítulo 53, porque a mensagem é essa: em que ou em quem você está firmado hoje? Nas mãos de quem está, ou de que está o controle da sua vida? Ter consciência, queridos, dessa vitória de Cristo nos torna mais do que vencedores. Não à toa também que a palavra vai dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. E reconhecer a Jesus, esse Messias, 7 séculos antes do seu nascimento, profetizado por Isaías, reconhecer esse Messias, reconhecer esse Jesus, reconhecer esse Cristo como sendo nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nos permite sim trilhar, escrever uma nova história na nossa vida. Isso aconteceu comigo, isso pode acontecer com você também, para a honra e glória de Deus. Basta uma decisão, basta o desejo de tomar e fazer a escolha certa, aquela que agrada, que apraz o coração do Senhor, em favor da sua vida. O castigo que ele suportou, diz essa palavra aqui de Isaías, foi por você, sim. Jesus suportou tudo que ele suportou por você. Não faça disso uma história em vão na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, isso é real. Volte-se para Ele. Isso também deve ser real na sua vida, porque isso implica escolha, isso implica indecisão. Usufrua da paz, e aqui eu quero encerrar. Usufrua da paz que somente Ele, o Senhor, pode te dar. Usufrua da paz que Cristo tem para você. Valorize o sacrifício de Cristo em prol da sua vida. E lembre-se, jamais se esqueça de algo: a paz que Cristo oferece, nada, nem ninguém nesse mundo poderá te oferecer. E Isaías também nos fala isso daqui dentro do verso 5. Que você possa fazer a escolha de seguir e de pertencer à pessoa desse Messias, à pessoa desse Jesus, à pessoa desse Cristo, que um dia, pelos meus pecados, pelos seus pecados, foi desprezado por todos, foi cravado numa cruz, mas aleluia, glória a Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu o inferno e continua vencendo por amor de mim, por amor de você. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.